Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Bem-vindos a mais um Dicas do Lip. No vídeo anterior, a gente falou sobre o problema clássico de letras ou objetos juntos. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o problema clássico, começar a falar dele, que é o de letras ou objetos separados. Tudo bem? Se liga nesse primeiro exemplo aqui. Questãozinha da EFON, do ano de 2017. Quantos anagramas é possível formar com a palavra caravelas, não havendo duas vogais consecutivas e nem duas consoantes consecutivas também? Então perceba que nem vogal, nem consoante podem estar juntas entre si, vogal com vogal ou consoante com consoante. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Sempre que eu tenho dois grupos, tá? E eles têm que ficar separados entre si, né? Tipo, o grupo 1 tem que ficar separado do grupo 1, o grupo 2 tem que ficar separado do grupo 2. A ideia é você encaixá-los de maneira alternada, percebe? Se você coloca eles alternadamente, você não vai ter esse problema de consoante com consoante ou de vogal com vogal. Então, sempre que os dois grupos não puderem ficar semelhante com semelhante, vai botar alternado. Como que a gente pode colocar alternado? A princípio, tá? Pode ser começando por C, CV, 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 ou começando por V, VC, VC, VC. A princípio, esses são os dois caminhos possíveis. Só que aí a gente tem que analisar qual é a palavra que a gente está olhando para poder ver se realmente esses caminhos são possíveis ou não, ok? No caso, a palavra é caravelas. Se vocês contarem aqui comigo, 1, 2, 3, são 4 vogais e são 5 consoantes. Se você tentar arrumar 4 vogais e 5 consoantes alternadamente, muito rapidamente você vai perceber que, já que consoante tem mais, você vai ser obrigado a começar e terminar por consoante. Reparou? Então, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, funciona. Se você tentar começar por vogal, vogal, consoante, vogal, consoante, as vogais já acabaram. Na verdade não acabaram, né? Tipo, são 9 letras e eu botei como se fossem 5, mas enfim. Vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Gastei as 4 vogais. Gastei 4 consoantes também. Eu ainda tenho uma consoante para gastar. Eu não posso botar consoante, consoante. Ela vai ter que entrar no início. Então, automaticamente, você começa e termina por quem tem mais, que no caso é consoante. Tá? Uma observação aqui, isso não é tão relevante, porque senão a questão nem existiria, mas é sempre bom ter em mente certas coisas. Para essa questão fazer sentido do alternado, os dois estarem separados, né, necessariamente a quantidade de elementos de cada conjunto ou vai ser igual, ou vai ter uma diferença de 1. 5 e 4 tem diferença de 1. Se fosse 6 e 4, essa questão não existiria, ela não faria o menor sentido. Tudo bem? Então, é sempre bom, é sempre válido olhar essas coisas. Quando a diferença é 1, eu só vou ter uma posição possível, que é começar e terminar pelo que tem mais. Quando a quantidade for a mesma, aí essas duas ordenações serão possíveis. Né? Imagina que esse próprio exemplo, se eu tivesse 2 consoantes e 2 vogais, CV, CV, VC, VC, os dois são válidos, os dois dão certo. Ok? Então, no caso, como eu tenho 5 consoantes e 4 vogais, só uma posição é possível. Começar e terminar por consoante, alternando com a vogal. CV, 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 termina em C. Aí, uma vez definido qual é a posição que a gente vai tomar, a gente vai definir agora. Observe que aqui eu só falei consoante e vogal, eu não defini ainda a ordem das consoantes e a ordem das vogais. Essas são as minhas próximas decisões, beleza? A ordem das consoantes. São 5 consoantes distintas, todas elas, então vai ser permutação de 5. A gente já sabe que dá 120. Lembra que eu falei que esse valor é bizu, saber de cabeça. A ordem das vogais, cuidado, eu tenho 4 vogais, só que 3 delas são A. Então a gente vai lançar a mão aqui de uma permutação com repetição, tranquilo? Então eu vou ter uma permutação de 4 com repetição de 3 elementos. Isso dá 4 fatorial sobre 3 fatorial, que dá 4. Caramba, Felipe, você foi muito rápido, eu me perdi um pouco. Cara, se tu tem dúvida em relação a como montar a permutação com repetição, volta alguns vídeos para o vídeo que eu falo
originalmente da permutação com repetição, que lá eu explico bonitinho como é que você monta e qual é a ideia que está por trás, tudo bem? O fato é que, nessa questão, ela já acabou, né? Eu tenho uma opção apenas para posição. Se fosse a mesma quantidade de letras, de vogais e de consoantes, eu teria duas opções aqui, não seria uma só, seriam duas, mas nesse caso é uma só, ok. Para a ordem do C eu tenho 120 opções e para a ordem das vogais eu tenho 4 opções apenas, tá? Eu falei ordem do C aqui, eu quis dizer ordem das consoantes. Não é só a letra C não, tranquilo? São todas as consoantes ordenadas. Quando eu faço esse produto, vai dar 480, mais uma questão que, pelo menos por enquanto, né? Mais uma questão que a gente consegue resolver bem rápido se tiver a ideia correta. Fazer do zero essa questão pode ser uma tarefa um pouco árdua, tá? Mas ainda é possível. Show? Daqui a pouco a gente se encontra. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!